mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Pessoal, antes que eu dê início aqui a esse vídeo, eu quero ler logo uns comentários aqui. Como por exemplo, o user disse: Deus e o capiroto está no controle, isso sim. Esse comentário aqui é sobre o último vídeo que eu postei no canal sobre o que aconteceu com o Daniel Mastral. A Kátia também disse assim: gente, por favor, cadáver na rua, fala sério. O Santin também respondeu: eu não sei o que aconteceu. Pessoal, de fato fica bem complicado a gente saber o que foi que aconteceu assim com o Mastral. Por quê? Porque normalmente quando uma pessoa do porte, do tamanho que era o Mastral assim, para o público, né, vamos dizer, tinha muitos fãs, muitas pessoas que gostavam ali dele, e assim do nada ele fechar o velório dele ali apenas para pessoas próximas, familiares. A gente respeita tudo isso, mas é um pouco de fato estranho. Eu particularmente não acredito que tenha aí forjado tudo isso, certo? A gente não sabe o que aconteceu, mas dizer que ele forjou isso, não, é tipo como eu falei no vídeo anterior, né? Que na minha opinião, aliás, na opinião de vocês, eu queria que você deixasse a opinião aí, e algumas pessoas deixaram de fato, né? E comprometido, eu disse que ia ler os comentários aqui, e peço a você que se você tiver qualquer opinião, deixe aí nos comentários o que vocês acham, inclusive de um suposto áudio que está rolando aí nos grupos do WhatsApp. E também tem um site aí conhecido, que agora me falhou a memória aqui, o nome, que também publicou, afirmando que esse áudio é do Mastral. Mas é um áudio bem estranho, eu vou passar para vocês aqui, um áudio de fato um pouco angustiante, mas tem um sotaque um pouco, principalmente você que vai ouvir esse áudio, escute esse áudio aí com um fone de ouvido principalmente. Aí você simples, faz as comparações das vozes. É complicado demais configurar esse áudio como o do Mastral, entendeu? Porém, nesse áudio ele faz várias confissões, inclusive como se fosse uma despedida ali, na realidade, né? E como a gente está na área agora, na era dessa inteligência artificial aí, ou seja, as pessoas clonam as vozes com facilidade, entendeu? E engana as pessoas, né? Com certas situações, e complica um negócio desse. Eu vou passar o áudio para vocês aqui, e vocês escutam, avaliam e vejam o quanto que é angustiante esse áudio. Porém, você fica um pouco de outro lado mais confortável um pouco ao perceber que passa bem distante essa voz ali ser de fato ali do Daniel Mastral. Inclusive no finalzinho ali ele tem uma puxadinha meio como se estivesse chupando um chiclete, um negócio estranho, sabe? Vocês vão perceber. Coloque o fone de ouvido e escute esse suposto último áudio do Daniel Mastral, e peço a vocês que depois deixe sua opinião aí, e que no próximo vídeo eu quero estampar a tua opinião sobre tudo isso, tá bom? Fique com o áudio. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir, e se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá,
ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. É sério, pessoal, deixa eu dar só uma pausa aqui e peço a vocês que, se vocês não estiver ouvindo isso com fone de ouvido, coloque o fone, apesar que não tem nem necessidade de fazer isso, porque claramente quem conhecia o Daniel Mastral e seguia ele sabe que essa voz não é dele. É impossível essa voz ser a dele. Esse áudio aí claramente está sendo forjado aí para tentar esclarecer algo que Daniel Mastral fez. Entender se, por mais que ele tenha feito tudo isso aí, esse áudio aí, quem conhecia o Daniel Mastral e seguia ele, sabe claramente que esse áudio passa longe de ser de fato ali a voz dele. Então, de fato assim, vocês desconsiderem um pouco, escutem o áudio, mas percebam, por favor, percebam, de preferência quem não estiver conseguindo ver alguns erros na pronúncia, na fala dele, a insegurança de falar, porque o Mastral ele sempre foi seguro a falar. Você pode fazer até comparações, você pegue aí esse áudio aqui que está rolando agora, liga aí um áudio que esteja aí no YouTube com o Daniel Mastral falando, ou o canal dele, ou qualquer vídeo que você achar em podcast aí, e você vai ver que esse áudio, esse Daniel Mastral que está falando aqui não é o mesmo que a gente conhece. São áudios totalmente diferentes um do outro, entendeu? Esses são áudios tipo como se ele tivesse uma puxada, sei lá, um gaúcho com carioca misturado com paulista, entendesse? É algo bem estranho mesmo. Então é só você ouvir e você vai perceber claramente. Se você não concorda comigo ou concorda, deixe seu comentário aqui que eu quero expor o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom assim? Continue aí com o áudio. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal. Porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde está o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu tô muito cansado. Eu não suporto mais essa vida. Porque, sabe? Tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto nessa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas
olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida. Pouquíssimos, meus pais. Não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. É isso. Não tem pressa a responder. Tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. É Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. Que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir, só diz ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, guiar teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Beijo no teu coração. E aí, pessoal, agora resta apenas a gente deixar as coisas acontecerem e ver qual será os próximos capítulos dessa novela aí, ver como que vai terminar tudo isso. Desejamos, independente, mesmo que a gente não sabe o que de fato aconteceu aí, desejamos os familiares conforto, e a gente nessa hora aqui não sabe nem de fato o que falar, porque é algo muito, mas muito complicado mesmo, uma situação dessa. Enquanto não for bem esclarecido isso, muitas pessoas vão ficar na dúvida o que de fato aconteceu, mas vamos esperar
e vamos ver com o tempo o que vai acontecer. Parece que eu já estou vendo aqui, quando o tempo passar aí, pessoas dizer aí que o que aconteceu com ele foi igual o que aconteceu com o Michael Jackson. Até hoje aparece gente no YouTube aí, por todo canto aí, dizendo que Michael Jackson está vivo e não sei o que mais lá, aquela coisa toda. Daqui a pouco vocês vão ver gente falando isso aí também, então tenham muito cuidado no que vocês assistem no YouTube, porque tem muitas pessoas aí que forjam as coisas para que simplesmente vá lá e para que dê engajamento no canal, para que a gente tá vivendo hoje uma era de fake news muito complicada, então eu só peço a vocês que cuidado, olhe os sinais. Se a pessoa colocar um vídeo lá e não explicar direitinho para você, não deixar claro aquilo ali, tenha cuidado, apenas cuidado, porque essa é como se hoje fosse uma terra de ninguém. Na realidade aqui todo mundo fala o que quer e não respeita seu ninguém. Beleza, pessoal? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe sua opinião nos comentários, o que de fato você acha que esse áudio é verdadeiro ou não, que no próximo vídeo eu vou exibir o teu comentário aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.